Meus irmãos, como sempre fazemos, nós meditamos na palavra de Deus, porque nós cremos que a palavra de Deus, ela cura, não é? Ela ilumina. O Salmo 119 diz assim, que a palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho, não é? Eu quero mostrar para os irmãos hoje, repartir com vocês, o que está no livro, na carta aos Hebreus, capítulo 11. Você sabe quem escreveu a epístola aos Hebreus? Se você souber, você me fala, porque ninguém sabe. Algumas pessoas pensam que foi o apóstolo Paulo. Outros falam que talvez tenha sido Apolo, também, que aparece em Atos dos Apóstolos, um irmão lá, um pregador do Evangelho. Mas os estudiosos da Bíblia não sabem ao certo quem escreveu a epístola aos Hebreus. Isso para nós não importa muito, né? Porque o instrumento não é o mais importante. O mais importante é quem usa o instrumento. Sim. Não é verdade? Hebreus capítulo 11, versículos 8 até o versículo 10. A palavra de Deus diz assim, ó: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Amém? Hebreus capítulo 11, do versículo 8 até o versículo 10. Nós queremos falar hoje sobre a jornada e a promessa. A vida é uma jornada, não é? Sim. E essa caminhada nossa, nessa jornada, como é que ela é? Ela é sempre assim, ó. Opa, altos e baixos, né? Às vezes uma curva estreita que é uma coisa, né? Assim é a vida de todos nós, uma vida de altos e baixos, a nossa jornada. Mas o que nos motiva nessa jornada? Por que a gente não desanima? Porque nós temos uma esperança, nós temos uma promessa. Para nós que cremos em Deus, assim como Abraão, a promessa de Deus, a comunhão com Deus, nos dá forças para obedecer. Uma pessoa que não tem relacionamento com Deus, é difícil ela obedecer, porque as coisas de Deus para ela, parece uma loucura, não parece? Você imagina, a pessoa fala assim para você, onde você vai agora? Fala assim, não, eu vou lá, numa reunião que vai ter lá no supermercado lá da dona Iraci, vou lá, nós reunimos lá toda segunda-feira, um pequeno grupo, vamos lá. Mas o que vocês vão fazer lá? Mas nós vamos cantar, vamos orar, vamos estudar a Bíblia. É mesmo? Você faz isso toda segunda-feira? E você crê mesmo que Deus está ouvindo? Fala, não, mas que loucura, hein? Que loucura! Porque a pessoa que não tem conhecimento, não tem relacionamento com Deus, as coisas de Deus parecem loucura mesmo. Com quem vocês falam, e clamando, orando? Vocês viram alguém? Não, não vimos não. Vocês amam a Jesus sem ver Jesus? Nome, que loucura, né? E vocês acreditam que Ele é o Salvador e que um dia Ele vai voltar? Acreditamos. Mas isso é uma loucura. Por que uma pessoa pensa que as coisas de Deus é loucura? Porque ela não tem comunhão com Deus. Abraão, ele era um homem pagão, um pagão. Ele adorava outros deuses. Mas a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 12, que por iniciativa de Deus, Deus foi até Abraão. Não foi porque Abraão cria, porque ele não acreditava. Não foi porque ele era bonzinho. Deus resolveu visitar Abraão e abençoar Abraão.
A iniciativa é toda de Deus. Deus é um Deus soberano. Ele não nos ama porque Ele viu em nós alguma coisa boa. A Bíblia diz assim: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, quando nós ainda éramos pecadores não arrependidos. Então Ele não viu nada em nós que pudesse justificar o seu amor. Não havia nada em nós que pudesse justificar. Mas por que Ele nos amou? Porque Ele quis nos amar. Ele visitou Abraão porque Ele quis. Poderia ter visitado outra pessoa, mas Ele resolveu visitar Abraão. Abraão tinha um irmão chamado Arã, tinha um irmão chamado Naor, mas resolveu visitar ele. E disse assim: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou fazer de você uma família. E através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Eu vou dar a você um descendente que vai abençoar todas as nações. Quem que era o descendente? Quem era o descendente? Será que era o Isaac? Jesus. O Isaac era exatamente esse representante dessa grande nação, porque Abraão e a Sara não podiam ter filhos. Mas aí ele faz uma promessa, e que Abraão teria e abençoaria todas as famílias da terra, e que daria um descendente. Quando a gente vai lendo a palavra de Deus, a gente percebe que esse descendente que vem desde Abraão é Jesus Cristo. Então Deus faz promessas para que nós possamos na nossa jornada enfrentar sem desanimar, porque a jornada é assim, é assim, é assim, é assim. Eu quero mostrar 3 coisas maravilhosas aqui que nós lemos para edificar seu coração. A primeira coisa que nós lemos aqui no versículo 8, quando Deus chama Abraão, a Bíblia diz que Deus chamou Abraão, fez um chamado a ele, e a Bíblia diz assim, olha: quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Isso se chama fé. A fé, por causa da palavra de Deus, por causa da comunhão com Deus, e só a fé que dá força para obedecer. Quem não tem essa fé não consegue obedecer, parece loucura mesmo, porque vai para um lugar sem saber onde ia. Não acredita, né? Como é que a pessoa vai obedecer? Mas a palavra de Deus diz que não era uma proposta de Deus, isso era um propósito. Deus tem para nós um propósito. Quando Ele chama Abraão, Abraão obedece e vai para uma terra que ele ainda nem conhecia. É assim a mesma coisa que acontece conosco. Você já foi para o céu? Mas você está indo? Tá não? Nós estamos na jornada. Nós um dia estaremos onde? Na terra prometida. Estaremos para sempre com o Senhor. Nós não estamos com pressa não, mas é essa promessa que nós temos no coração, de que um dia, quando partirmos daqui, estaremos para sempre com o Senhor. Aí imagina quem não tem essa promessa, essa fé no coração. Já viu falar naquele bobo da corte? Aquele que tem um chapéu esquisito? Ele trabalha onde? No palácio. E qual que é a função do bobo da corte? Fazer palhaçada, fazer o rei rir. E uma vez o rei estava muito doente, muito triste. Alguém falou assim: vamos chamar o bobo lá da corte. Aí ele foi, fez palhaçada, e o rei triste. Aí ele perguntou para o rei: mas eu já fiz todas as minhas palhaçadas aqui, já contei as minhas piadas, e o senhor não riu. Por quê? Ele falou assim: olha, é porque eu vou fazer uma viagem muito longa. Aí o bobo da corte falou assim: mas o senhor vai fazer uma viagem, ficou triste? Para onde o senhor vai? Ele falou assim: eu não sei. Hã? O senhor vai fazer uma viagem e não sabe para onde vai?
Aí o bobo da corte falou assim: mas para essa viagem o senhor já preparou as coisas para ir? Ele falou assim: não, o senhor vai fazer uma viagem, não sabe para onde vai, não preparou nada para ir, não. Ele arrancou o boné, entregou para o rei e falou assim: o bobo aqui não sou eu, não. O bobo aqui não sou eu, não. Imagina, nós estamos numa caminhada, numa jornada, uma viagem que nós vamos fazer, nunca mais nós vamos voltar, e não preparou para ela? Eu não quero chamar você de bobo, não, mas como que você está vivendo essa jornada e não se prepara para essa caminhada? Bíblia Sagrada diz assim, ó: prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. A palavra de Deus conta uma parábola de que um homem muito rico, naquele ano, a lavoura foi uma safra enorme, e aí ele teve que derrubar o celeiro pequeno e construir um grande, porque não coube o tanto de cereal. Aí quando ele foi dormir, depois de estocar todo aquele cereal, aquela fazenda, ele muito rico, poderoso, aí ele foi deitar, dormir, mas antes ele conversou com ele mesmo, ele deu aquela suspirada. Jesus que contou essa história. Ele deu uma suspirada e falou assim: ei alma, descansa, regala-te, porque você tem comida para o resto da vida. Aí o Senhor Jesus, contando a parábola, disse assim, que ele ouviu uma voz: louco, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Olha só, hein? Um homem bem sucedido, um empresário inteligente, mas na parábola Jesus chamou ele de quê? Louco. A gente pensa que o louco é só aquele que quer abrir porteira para avião. Não é, não. O louco é aquele que vive nesse mundo sem se preparar para a partida, sem se preparar para a eternidade. Por que ele é louco? Vai passar uma eternidade e não sabe onde. Então quando Deus chamou Abraão, ele não sabia para onde ia, mas pela fé ele obedeceu. Você pode não entender muita coisa. Fala: pastor, eu queria saber onde é, como é, eu não sei, mas você só precisa crer. Por que muitas pessoas não se relacionam com Deus? São incrédulos, porque eles gostariam de entender. E Deus não é para ser entendido, Deus é para ser conhecido, crido. Não tem jeito de nós colocarmos Deus aqui numa cadeira e a gente começar a examinar Ele, começar a fazer perguntas para Ele. Deus não é para ser entendido, Deus é para ser conhecido. Nós devemos nos relacionar com Deus. Quando Deus chamou Abraão e fez promessas para Abraão, a Bíblia diz: ele obedeceu, embora ele não soubesse para onde ele deveria ir, ele apenas foi. A Bíblia Sagrada diz assim, ó: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Diga: Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Por causa disso. Como é que você vai agradar a Deus se Deus fala e você desobedece? Mas a segunda coisa que eu queria ensinar para vocês aqui, à luz da palavra de Deus, é que Deus propôs para Abraão não um estilo de vida, mas propôs para ele um testemunho. Por quê? Porque veja só no versículo seguinte aqui, olha. A palavra de Deus diz que pela fé, versículo de número 10, pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Presta atenção.
Ele peregrinou onde? Na terra da promessa. Ele peregrinou como se fosse a terra estranha. Ele estava na terra da promessa, mas ele peregrinou como se estivesse numa terra estranha. Deus falou para ele: eu vou te dar essa terra aqui. Vou te dar essa terra. E mesmo Deus dizendo: essa terra é sua, ele não comprou e nem fez casa nenhuma. Ele habitou na terra, que era a terra da promessa, habitando em tendas. Fazia tenda, ia para outro lugar, armava a tenda, desfazia a tenda. Ele era um peregrino. Fala, peregrino. Mas o que Deus quer mostrar para nós então? Que o que Deus quer de nós é um testemunho. Que testemunho? Um testemunho de que o que nós temos aqui e somos é tudo temporário. É tudo temporário. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Se você fizer raiz profunda demais aqui nessa vida, raiz profunda demais, você vai ter dificuldade. A hora que Deus fala assim: vem pra cá. A raiz é tão profunda que você não vai dar conta. Se você se apaixonar por coisas proibidas aqui nesse mundo, você vai ter, segundo a palavra de Deus, guerra na alma. Sabe por que muitas vezes uma pessoa sofre depressão, ansiedade, síndrome do pânico? Às vezes não é uma enfermidade, porque isso é uma enfermidade, precisa ser tratado. Mas pode ser, a causa pode ser uma causa espiritual. Porque falta de fé. Eu não estou dizendo para você que toda ansiedade é falta de fé. Seria irresponsabilidade minha falar isso. Eu não posso falar. Eu não posso espiritualizar tudo. Eu não sou médico, eu não sou psiquiatra. Agora, uma coisa eu posso falar: tem ansiedade que é fruto de problema espiritual. Porque a palavra de Deus diz assim: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes façam conhecidas diante de Deus as suas necessidades através da oração, da súplica, sem esquecer de dar graças a Deus. Então a palavra de Deus recomenda que para que eu não fique ansioso, eu tenho que fazer o quê? Entregar para Ele. Orar. Mas é entregar de verdade. Orar, mas orar como? Petição, oração com ação de graças. Porque se eu fizer isso, eu vou ter um coração mais livre, mais leve. Mas se eu ficar muito agarrado às coisas, se Abraão tivesse ficado muito agarrado às coisas, se ele não tivesse entendido que ele é um peregrino, como que ele ia obedecer e enfrentar a jornada que é cheia de altos e baixos? Então, para que nós aqui nessa nossa jornada, mesmo vivendo de altos e baixos, a gente não desanime, mas olhe para a promessa. Quem que é a promessa? Jesus Cristo. A promessa, a Bíblia Sagrada diz assim: olhando firmemente para quem? Para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então é mais ou menos aquilo que aconteceu com Pedro quando foi pescar. Lembra que Jesus veio andando sobre as águas? E ele disse: quem vem lá? Quem está aí? Aí Jesus disse: sou eu. Jesus estava orando e ele demorou demais, o barco foi afastando, e agora ele vem andando em cima da água. Aí eles pensaram o quê? É um fantasma. Eles falaram: é um fantasma, isso é um fantasma. E começaram a ficar com medo. E eles eram homens de coragem, hein? Enfrentavam o mar muitas vezes, tempestades. Agora está vindo aquele negócio lá, que é uma aparição. Aí é um fantasma. Jesus disse: não, sou eu. Eu quem? Sou Jesus. Ah, então se é o Senhor Jesus, fala para eu ir andando em cima da água até encontrar o Senhor. Pois então vem, Pedro. E foi. Só que não. Ele foi
E aí a Bíblia Sagrada diz que ele começou a perceber a força do vento. Menino, que lá. E olhou, começou a olhar, e as ondas, o vento, você não ia ficar não, né? Você não ia ficar não, né, Suzana? Não ia não. Você ia, Valdivino? Não ia não. Você é rocha, né, Valdivino da rocha. Eu já fiquei só de ler. Mas aí, e por que ele ficou com medo? Por que ele começou a afundar? A Bíblia diz, ele começou a reparar na força dos ventos. Isso significa que ele deixou de olhar firmemente para Jesus. E aí afunda mesmo. Afunda mesmo. Então a palavra de Deus diz que nós devemos ter um testemunho. E qual que é o nosso testemunho? Que aqui nesse mundo nós somos peregrinos. Fala assim, eu sou um peregrino. Eu sou uma peregrina. É, um peregrino, uma peregrina. Um forasteiro. Então você não pode se apegar demais às coisas daqui. Deus nos dá muitas bênçãos aqui, para a gente usar aqui. Mas até as bênçãos são provisórias. Por isso que quando você enfrentar uma doença, a gente vai pedir a Deus para te dar uma cura, amém? Amém. Mas deixa eu te falar, até mesmo o milagre, ele é temporário. As lutas também são temporárias. Às vezes você está enfrentando uma luta, fala, mas essa luta, não, vai passar. Toda luta vai passar, ela é temporária. Tudo aqui é temporário. Por isso que nós, não é um estilo, ser um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, não é um estilo, é um testemunho. E a terceira coisa que nós temos aqui nesse texto, que é maravilhosa, que está no versículo número 10, é que a Bíblia diz aqui, olha o que diz aqui no versículo 11: pela fé também, versículo 10, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Abraão não aguardava a terra prometida para ele criar gado e construir uma mansão. Abraão desde o início entendeu que a promessa de Deus não era simplesmente para as coisas terrenas, porque diz aqui que ele aguardava o quê? Uma cidade que tem fundamento, alicerce. Ele sabia que a barraca que ele construía era temporária. A esperança dele era uma cidade com alicerce, uma cidade que tinha fundamento. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes a gente dá mais importância para o ornamento, não é? O enfeite, não é? E às vezes a gente dá tanto valor no ornamento que esquece o quê? O fundamento. Às vezes uma pessoa olha uma casa e fala assim, nossa, essa casa é bonita. Passa um tempo, a parede racha tudo. A casa tinha aparência de bonita, mas o alicerce não estava bom. Lembra da parábola que Jesus contou? Um homem foi construir uma casa e construiu em cima da areia, e o outro construiu em cima da rocha. Aí veio o vento, veio a chuva, a água bateu com força em qual das casas? A chuva vai cair em cima de qual das casas? Das duas. E a enchente, a água brava vai bater em qual das casas? Nas duas. Agora, qual que vai ficar em pé? A rocha. Por causa do alicerce. A questão não é o ornamento, a questão é o fundamento. Abraão creu no fundamento.
Ele não estava tão preocupado com o ornamento, com as coisas temporárias. Você já viu que nós estamos envelhecendo? Você já percebeu que você está ficando velho? Está derretendo. Ah, pastor, não vou ficando velho não. Não está não? Tá. Então faz de conta que não, né? Vai se enganando, não é vendo? Vai se enganando. Você, todos nós temos uma vida temporária. Os anos vão passando. Nós já estivemos muito mais fortes. Mas o tempo passa. Deus tem sido generoso conosco porque tem nos dado vida, tem nos dado saúde e nós continuamos bonitos, né? Porque somos imagens. Às vezes eu olho uma foto minha assim do passado e falo, não, mas eu melhorei bastante. Melhorei muito. Mas meus irmãos e irmãs, a vida é passageira. Então eu quero terminar lendo um versículo da Bíblia Sagrada. Deixa eu pegar esse versículo aqui, ó. Você vai abrir sua Bíblia se você puder, e nós vamos ler esse versículo aqui, ó. Vou te mostrar esse texto da Bíblia Sagrada. Esse versículo, escrito pelo apóstolo Paulo, 2 aos Coríntios, capítulo 4. Aliás, são 3 versículos. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16, 17 e 18. Será que você dá conta de, pelo menos, decorar onde é que ele está para depois conferir em casa? 2 aos Coríntios 4, 16 a 18. Repita, 2 aos Coríntios, capítulo 4, 16 a 18. Guardou, Mário? Então fala aí. 2 aos Coríntios. Não, senhor. 4, 16 a 18. 2 aos Coríntios, 16 a 18. Então vamos ler? Eu vou, acompanha aí. Pode ser que seja diferente da sua versão, Dalva. Mas pode ler aí, Dalva. Vamos ler. Não consegue não? Então vou ler. Posso ler? Está dizendo assim, ó. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos desgastando-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, olha só, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Não desanime, diz a palavra de Deus. Olha que o apóstolo Paulo sabia o que era sofrer, hein? A Bíblia Sagrada diz que levou 5 quarentenas de açoite menos uma. Quanto que é uma quarentena menos uma? Quanto que é uma quarentena menos 1? 39. 5 vezes ele recebeu 39 chibatadas. Passava um tempo e recebia 5 vezes. O chicote naquela época tinha uns... O chicote romano tinha uns pedacinhos de ossos assim nele, assim, ó. Quando batia, rasgava. Imagina como que eram as costas do apóstolo Paulo. E é ele que está escrevendo, dizendo assim, não desanime. Porque nossa tribulação aqui, ela é leve e momentânea. Tá vendo? Então a hora que você for reclamar, murmurar, lembra disso. As nossas tribulações aqui, elas são leves e momentâneas, se comparado com a glória que nós vamos ter no Senhor. A Bíblia diz assim, ó, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então todo o nosso sofrimento, pior que seja, nem se compara com a glória a ser revelada.
Por isso a palavra de Deus diz assim: vamos fixar os nossos olhos não nas coisas que estamos vendo, porque elas são temporárias. Você compra aqui um celular, passa um pouquinho e fala: ih, esse aqui já não serve mais. Esse aí que não quer, esse é o 2, ih, já saiu o 3. Aí a hora que você está acostumando com o 3, já saiu o 4. Aí já está no 10, no 11, assim. As coisas daqui, elas são muito temporárias, provisórias, não é assim? Mas o que nós não estamos vendo é provisório? Não. É eterno. Então, como Abraão, nós vamos caminhar olhando firmemente para a promessa, porque é promessa, você não está vendo, mas você está crendo. Não desanime, continue crendo. Um dia, diz a palavra de Deus, nós vamos ver como nós somos vistos, nós vamos conhecer como nós somos conhecidos. A palavra de Deus diz que hoje a gente vê como se fosse um espelho, obscuramente. Quando o apóstolo Paulo escreveu isso, ele não estava pensando no espelho que ele tem hoje, não. O espelho hoje é uma maravilha. O espelho era tipo de lata, não era um espelho como a gente vê hoje. Então via assim só mais ou menos. Então a palavra de Deus diz que hoje nós conhecemos como se fosse de forma obscura, mas um dia nós conheceremos como nós somos conhecidos. O apóstolo João diz assim, que um dia nós veremos aquele que nós amamos sem nunca ter visto. Quem que é? Jesus Cristo. Nós o amamos, o adoramos, e até agora nós não o vimos, mas nós cremos, e é Ele que tem conduzido a nossa vida, e com o Espírito Santo nos fortalecido, nos consolado, nos enchido, nos feito cada dia mais parecidos com Jesus, porque nós estamos no processo de santificação. Amém? Amém. Hoje eu te chamo para a gente crer como Abraão. Amém. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Se você estiver sentindo o chamado de Deus, o que você tem que fazer? Obedecer. Não tem jeito de obedecer sem ter relacionamento com Deus. E quem é que faz a gente crer? Quem fez Abraão crer? Quem foi lá atrás dele? É lógico que Abraão creu. O Senhor foi, se revelou a ele e ele creu. Se Deus não tivesse colocado nele essa oportunidade, como que ele iria crer se ele era um pagão? A iniciativa é de Deus, mas a responsabilidade de crer é de quem? Nós. A responsabilidade de crer é nossa. Então, se você ouvir a voz de Deus, diz a palavra, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Então obedeça. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Senhor Deus e Pai, que o Teu Espírito Santo aplique esta palavra ao nosso coração, e que nós entendamos que o Senhor tem para nós uma promessa, e que nós fomos chamados para um testemunho, e que nós devemos crer no Senhor, porque o que o Senhor tem para nós é eterno e não provisório. Ajuda-nos na nossa jornada, para que não desfaleçamos. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.